Paz de Jesus, amados irmãos, meu nome é Carlos e é com grande alegria que eu vim falar aqui para os pregadores e formadores da Diocese de Montenegro. Nesse tempo, a Cássia está coordenando o Ministério da Pregação da Diocese, eu estou coordenando o Ministério da Formação e nós estamos caminhando juntos, então, para trazer um pouco de formação para os nossos pregadores e formadores, pelo fato de que a maioria dos formadores são pregadores, né? E o tema de hoje é justamente falar sobre tema, né, de como nós vamos extrair um tema de uma palavra. E foi um dos questionamentos que os pregadores fizeram, né? Certamente você já teve uma dificuldade de receber um tema de um irmão, de um grupo de oração, ou no grupo de oração que você participa para pregar, e quando você foi ver a palavra no qual deram para vocês, não tinha nada a ver com aquilo que do tema proposto, né? A palavra não conversava com o tema. E isso é um problema que nós temos por falta de conhecimento também daqueles que rezam pelo grupo, pela moção do grupo de oração, do núcleo, que é importante que todos fizessem uma formação sobre tema, né? Sobre como da Sagrada Escritura, para poder extrair verdadeiramente a vontade de Deus para aquele grupo de oração. E é então extremamente importante que todos tenham esse conhecimento, para que não ocorra esses erros, né? Porque quando nós rezamos para uma moção do grupo de oração, vem as moções, os carismas, né? A palavra de ciência, de profecia, e obrigatoriamente tem que vir com a confirmação da palavra. E essa palavra ela vai confirmar com as moções, e a partir daí então sai o tema para o grupo de oração. Mas vamos dar uma olhada então, né, em alguns elementos, né, para que a gente possa entender um pouquinho de como é que sai o tema. O tempo é curto, mas a gente consegue ver alguma coisa, né? Vamos olhar aqui em Atos dos Apóstolos 3, né, que a partir do versículo 1 que vai falar o seguinte: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Neste momento traziam lá um homem coxo de nascença, que todos os dias era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas ao que entravam no templo. Quando viu Pedro e João entrarem no templo, o homem pediu uma esmola. Pedro, acompanhado de João, olhou bem para ele e disse: Olha para nós. O homem ficou olhando para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro então disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes e ele saltou, ficou de pé e começou a andar. Amados, a primeira coisa quando nós olhamos uma palavra na Sagrada Escritura, a gente olha o título, né? E é importante salientar que esse título normalmente não precisamente, obrigatoriamente é o tema da pregação, o tema daquela palavra. Esses títulos não estão na Sagrada Escritura, no original, e é dado pelos tradutores, né? Cada tradutor tem a sua... Ele pega o tema central, vamos dizer assim, daquela delimitação textual, e ele então dá aquele título, né? Mas quando nós começamos a buscar um pouco mais da intimidade, do estudo da palavra, nós vamos ver que tem vários elementos ali dentro que nós podemos trazer como um tema para aquela pregação. Então, por exemplo, o título aqui da minha Bíblia, da CNBB, ela vai falar a cura do aleijado no templo. Mas será mesmo que este é o tema da pregação? Bom, vai depender das moções que vieram, né, para os irmãos no núcleo, para o direcionamento. Mas vamos olhar. Aqui nós olhamos então essa palavra em Atos dos Apóstolos, e sempre é importante, amados, a gente olhar o contexto do que está acontecendo. Porque se nós começarmos a pegar somente o texto e não olharmos um contexto, nós entramos num fundamentalismo que a gente diz, né? Então tu pega aquela palavra só e
e sem discernimento bate em cima daquela palavra. Não. Olhe, é importante olhar o que está acontecendo na volta. E por isso é bom ler um capítulo antes, ler um capítulo depois, entender um pouco o que está acontecendo naquele momento. E quando a gente começa a ver aqui, nós vemos que essa passagem é Atos dos Apóstolos 13, então é perto de Atos dos Apóstolos 2, quando aconteceu o Pentecostes. Pedro e João estavam indo para o templo. E antes disso, nós vamos ver em Atos 2,42, que eles perseveravam diariamente no templo, nas orações, na doutrina dos apóstolos, na comunhão fraterna. Né? Isso está em Atos dos Apóstolos 42. Eu só vou saber isso se eu ler antes. Isso para eu entender, então, para ver esse tema. E a partir daí, então, a gente vê que esse homem, Pedro e João, estavam entrando no templo e enxergam, e naquele momento, as pessoas estão trazendo um coxo de nascença. Um homem que não andava, era paralítico desde a sua infância. E naquele momento, então, ele pede algo para aqueles homens, Pedro e João. E Pedro e João, então, olham para aquele homem, aquele homem não olha para ele, eles olham para aquele homem, e a partir daí, então, quando os olhares se entrelaçam entre os dois, né, o homem coxo e os dois apóstolos, Pedro, ele vai dizer o seguinte, né? Quando o homem ficou olhando para ele, esperando alguma coisa para receber, porque ele tinha pedido a esmola, né? Pedro falou assim, Pedro então disse, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Veja, irmãos, que aqui a centralidade desse texto não é a cura do aleijado, porque esse homem ficou curado. Mas a centralidade desse texto aqui que eu vejo é o poder do nome de Jesus. E aqui é um tema da pregação que podemos utilizar. O poder do nome de Jesus. E é uma dos temas que nós podemos tirar nessa passagem. Né? Ou vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar num outro tema dessa passagem aqui. Quando o desespero e a esperança se cruzam, né? A esperança de Pedro e João, a esperança em quem? Em Jesus, e o desespero daquele homem que já tinha perdido a esperança de tanto tempo, né? Não diz quantos anos ele tinha, mas quanto tempo ele estava na Porta Formosa, sempre naquele mesmo lugar, nada tinha acontecido. E naquele dia a vida daquele homem se transforma. Poderia ser outro tema também, né? Podemos colocar outro tema, né? Quando Jesus nos encontra, a nossa vida muda. Aquele homem encontrou Jesus em Pedro e João. Quando Jesus nos encontra, quando temos um encontro com Jesus, a nossa vida se transforma. É um tema de uma pregação. Logo depois, olha só, vou chamar a atenção aqui sobre depois da palavra, né? E tomando pela mão direita, Pedro levantou, e na mesma hora ele levanta, né? Aqui está dizendo a cura dele, né? Então, essa mão direita, os elementos da palavra que é importante para que a gente possa tirar do tema. Essa mão direita é a força de Deus, é a mão de Deus. No Antigo Testamento a gente vê a mão direita do Senhor estava sobre o povo, a mão direita do Senhor, Então, esta mão direita, ela é a mão de Deus, levantando aquele homem para a vida em abundância. Então, amados, é importante olhar para os elementos que tem dentro da Sagrada Escritura com muita atenção para poder retirar um tema. Veja que aqui nós já tiramos 3, 4 temas para essa pregação. Mas é importante olhar, é importante entender o contexto. E entendendo o contexto fica muito mais fácil.
Não faça, não crie em temas que tu não consiga direcionar depois na palavra de Deus. Porque se a palavra foi dada como confirmação, ela deve vir carregada com algo dentro do texto, não uma coisa desconexa, né? Jesus, vamos pensar assim, né? Um tema nada a ver com essa, com essa palavra aqui, né? Vamos pensar algo aqui. A força do perdão, a força do perdão, e te dão essa palavra. Ok, dá para tentar fazer alguma coisa aqui, mas vai ser muito difícil. Então não tem nada a ver com isso. Então dá para falar muitas outras coisas, mas por perdão ficaria mais difícil falar sobre isso aqui. Então é importante que esteja atento aos elementos para retirar mais algumas coisas, né, mais alguns temas desse texto. E pode ser infinitos aqui. Importante então de você, depois que você olhar esse vídeo, você coloque alguns temas, né? Escreva alguns temas no grupo do WhatsApp em que você refletiu aqui. Então é Atos 3, do versículo 1 até o versículo 10. Vai até o versículo 10. Olhe e tente retirar temas. Faça esse exercício, temas para esta pregação. Eu vou aprender com vocês. Né? Certamente vai ter temas ali que vai ser retirado que eu não tinha ainda percebido dentro deste texto. Deus abençoe você. Forte abraço. Fique com Deus.